A partir de agora, Espaço Aberto. Apresentação: Nilson Leão. Espaço Aberto. Nota de esclarecimento. As opiniões emitidas neste programa são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Agora são 6 horas mais 10 minutos. Estamos começando o Espaço Aberto especial desta quarta-feira. Hoje recebemos aqui o presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, vereador Ocimar Merim Ladeira, que se faz acompanhar pelo professor vereador João Bosco, e também com o assessor de imprensa, nosso amigo Lauro, que também se faz presente nesse estúdio no programa Espaço Aberto. Meu primeiro boa noite para o presidente Ocimar Merim Ladeira, carinhosamente nosso Pulunga. Boa noite, Nilson. Boa noite, ouvinte da Rádio 94. Aqui estou aqui com o vereador professor João Bosco, com o Lauro, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite para a gente estar aqui apresentando, podendo falar sobre sexta-feira, o aniversário de Cantagalo, né? A primeira conferência da cidade, que a Câmara vai estar podendo realizar, junto com a Unirio, né? O professor, vou deixar essa história um pouco para o professor João Bosco, vereador, falar, que é uma pessoa que gosta mais das histórias de Cantagalo, né? É verdade, é isso, né? Então, boa noite aqui, professor João Bosco. Boa noite, João. Nilson, meu boa noite acalorado a você, aos ouvintes da Rádio 94 FM, e meu abraço especial aos ouvintes de Cantagalo, né? Perfeito. Estamos aí para esclarecer. Bem, o assunto é a primeira conferência da cidade. Olha só, hein? Você que é ouvinte do 94, todos sabem, o aniversário de Cantagalo vinha sendo comemorado no dia 2 de outubro. E aí tem a data que é 9 de março, exatamente, e o João Bosco já vai explicar isso aí, porque é quando vai ser realizada exatamente a primeira conferência História de Cantagalo, no dia 9 de março. Agora, tudo isso promulgado através da Lei 1333/2017, sancionada pelo prefeito Guga de Paula. É isso. Perfeito, exatamente, Nilson. Anteriormente se comemorava o 2 de outubro. E o que 2 de outubro de 1857? E o que representava o 2 de outubro? Representava a elevação da malha urbana de Cantagalo, daquelas ruazinhas tal que havia em Cantagalo em 1857, à condição de cidade. Isso na época era muito importante, porque o Brasil era um Brasil rural. Então elevar uma malha urbana à categoria de cidade era sinônimo de status, principalmente para os barões do café que habitavam Cantagalo, produziam a riqueza de Cantagalo e tudo mais. Essa data se comemorou por décadas e décadas e décadas. Há algum tempo atrás, há mais ou menos 15 anos atrás, houve em Cantagalo, por parte de intelectuais, de professores, pesquisadores, todo um movimento no sentido de rever esses balizamentos históricos, essas datas, para definir uma outra data de aniversário de Cantagalo. Efetivamente, por quê? Porque a data de 2 de outubro de 1857 não é efetivamente a data de aniversário de Cantagalo, e sim da elevação daquelas ruas ali do centro à categoria de cidade. E aí se percebeu a existência de uma outra data, muito mais antiga, o 9 de março de 1814. O que representa o 9 de março de 1814? Representa exatamente a criação efetiva do município, representa o desmembramento da vila de São Pedro de Cantagalo, de um mega município que havia, chamado Santo Antônio de Sá, que tinha a sede onde é hoje Itaboraí. Ainda tem as ruínas da sede em Itaboraí. Exatamente. A Petrobras estava até restaurando essas ruínas, que são magníficas. Então,
Em 9 de março de 1814... Até por conta daquele projeto Comperge lá. Exatamente. Isso. Agora, por conta da situação do Comperge, eu não sei como está a restauração, né? Perfeito. Mas, enfim, em 9 de março de 1814, surge efetivamente, através de um documento assinado pelo príncipe regente, a condição de município em Cantagalo. A vila de São Pedro de Cantagalo é alçada à condição de município. Nós somos parlamentares de Cantagalo, né? A Câmara Municipal passou a funcionar efetivamente um ano depois, em 1815. Então, essa data é a data principal, é a data fundamental da história do município, que marca exatamente a criação do município, e não a elevação da malha urbana de Cantagalo à condição de cidade, que aconteceu bem depois. O interessante é que, percebendo isso, Cantagalo volta a ter a primazia em termos de quê? Em termos de ser o município mais antigo da região, né? Que antes Friburgo se colocava assim, né? Mas como pode o filho ser mais velho do que o pai? Não tem, né? Já que Friburgo nasceu de Cantagalo. Exato. E vai completar 200 anos agora. O Cantagalo está com 204. Tá, então, é verdade. Então, Manuel Henriques, é isso, mão de luva nas fontes documentais do século XVIII. Fui buscar, né, lá. E nós teremos aí um conferencista, que é professor e doutor Rodrigo Oliveira. Teremos aí a debatedora, que será professora e doutora Sheila Castro Faria. E o mediador será o nobre professor e vereador João Bosco. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente da casa, presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, por ter acatado essa ideia. Na verdade, o presidente ele tem essa postura aberta para as ideias que os vereadores levam, né, em termos de eventos para casa, e ele, desde o primeiro momento, acatou essa ideia, deu força para que ela se materializasse, né? E essa primeira conferência da cidade, que vai trazer o professor Rodrigo de Oliveira para falar para a gente, na sexta-feira, na Câmara Municipal, às 19h, é a conferência que surgiu a partir da promulgação da lei que você havia citado no início, a Lei 1333/2017. Essa lei torna o 9 de março, dia do aniversário de Cantagalo, Dia da Consciência Histórica e Cultural do Município. Então, essa primeira conferência da cidade é exatamente o quê? A primeira conferência histórica que ocorre depois da promulgação da lei. Por isso que a gente está chamando de primeira conferência da cidade. E nós vamos trazer aqui, quando eu falo nós, a Câmara Municipal e tudo mais, uma pessoa que talvez seja um dos maiores especialistas do Brasil na questão do mão de luva, do Manuel Henriques. Ele estuda isso desde quando fez o mestrado em Ouro Preto. Ele agora está no pós-doutorado em Lisboa. Então, quando da época do mestrado em Ouro Preto, ele começou a estudar o bando de mão de luva, começou a estudar não só o mão de luva atuando na região de Cantagalo, como também um outro personagem muito importante, que tem semelhanças com a atuação do mão de luva, né, que é o chamado Montanha. Esse atuava na Serra da Mantiqueira. Então ele fez pesquisas sobre isso, e na pesquisa dele ele levantou muitos dados, muitas informações inéditas sobre o mão de luva, que tinha como nome de batismo Manuel Henriques. E esses dados ele colheu durante muito tempo, serviu para a tese de mestrado dele. Ele trabalhou também um pouco isso, acho eu, na tese de doutorado, e agora está no pós-doc. Então ele tem muita coisa interessante, nova, inédita para falar para a gente sobre o mão de luva. O mão de luva é um personagem controverso da história de Cantagalo, porque há uma versão muito romantizada sobre esse personagem, né? Colocando o mão de luva como o Duque de Santo Tirso, colocando o mão de luva como tendo um namorico com a Maria I,
né? Enfim, né? E depois caindo em desgraça por conta desse namoro com o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro na época em Portugal, e depois ele foi expulso de Portugal em função disso. Essa é uma visão romanceada que não tem sustentação histórica. Na nobiliarquia portuguesa, ou seja, no conjunto de nobres portugueses, não teve nenhum duque de Santo Tirso. Quem levantou isso para a gente foi o Clério Hertal, né, o grande, né, estudioso, pesquisador da história de Cantagalo, o Clério Hertal. Pois bem, então o Rodrigo de Oliveira, ele vai nos trazer a visão histórica embasada nos documentos, né? Mão de Luva, ele na verdade invadiu uma terra proibida, uma terra interditada. Ele era um garimpeiro, ele era um mulato, que nasceu nas proximidades de Vila Rica, de Ouro Preto, e quando o recurso aurífero, quando o ouro começou a fracassar nas imediações de Ouro Preto, esses garimpeiros, faiscadores de ouro, tiveram que procurar outras áreas para faiscar ouro. E vieram pela zona do café? Não, na época ainda não havia café. Ainda não. Posterior. O café veio depois. Exatamente, já é do início do século XIX, das primeiras décadas, nós estamos falando do século XVIII ainda. Então o que ocorre? Ocorre que ele teve que, premido por essa necessidade de procurar ouro, teve que invadir uma terra proibida, que era proibida também pela coroa portuguesa. Por que era proibida? Porque para escoar o ouro das Minas Gerais só poderia haver um caminho, que era o caminho real, que começava em Paraty e ia até a região das Minas Gerais. Esse caminho era policiado dia e noite, exatamente para que a coroa pudesse cobrar o quinto, o imposto, né, pela exploração do ouro. Então não poderia haver nenhum outro caminho, né, para que o ouro escoasse, porque senão a possibilidade de contrabando seria muito grande. E como a região de Cantagalo, de Cordeiros, que hoje são municípios vizinhos, era uma região estratégica de acesso das minas até o mar, não poderia haver nenhum outro caminho alternativo aqui. Então vamos interditar a área, vamos proibir que colonos venham para cá, que faiscadores venham para cá, vamos tolerar apenas a presença dos índios. Na época essa região era chamada de Sertão dos Índios Brabos, né? Então vamos tolerar apenas a presença dos índios e vamos policiar essa região para que não haja um caminho alternativo de contrabando de ouro. O Manuel Henriques, o Mão de Luva, ele invade exatamente essa região proibida, né? E obviamente que ele teve problemas com isso, apesar de ter, e o professor Dr. Rodrigo Oliveira vai esclarecer isso na sua palestra, apesar do Mão de Luva ter relações econômicas, né, com os governantes, né, com as autoridades de Minas Gerais, ele foi perseguido aqui por ter invadido essa terra proibida, foi capturado, enfim. Bom, esses detalhes a gente vai explorar com riqueza na palestra do professor doutor Rodrigo Oliveira, que é um especialista no assunto. Perfeito. Professor João Bosco, eu gostaria agora, e a doutora, professora e doutora, a Sheila de Castro Faria. Perfeito. É outra personagem importante. Outra personalidade e personagem importante, mesmo porque ela já é cidadã honorária de Cantagalo. Sim. Eu tive o grande prazer de conceder o título à professora Sheila. A professora Sheila é uma das maiores referências do Brasil, e eu não estou exagerando, no estudo do período colonial e imperial. A professora Sheila tem um livro que é estudado em todas as universidades e faculdades de História do Brasil, que é Colônia em Movimento. Isso é um clássico, né? Todo mundo estudante de História estuda esse livro. E nós demos a sorte da professora Sheila mudar para Cantagalo, um pouco mais de 5 anos atrás. Nós, na época, estávamos à frente do Centro de Memória, de Pesquisa e Documentação de Cantagalo, que é parceiro da Câmara neste evento,
E o que ocorre? Ocorre que ela começou a ficar próxima do Centro de Memória, participar das pesquisas do Centro de Memória e se identificar com a história de Cantagalo. E perceber que na história de Cantagalo há muitas lacunas, há muita coisa ainda a ser pesquisada. E perceber que a história de Cantagalo, dentro da academia, dentro da universidade, ainda não tem a importância que deveria ter. Porque, na verdade, Friburgo, né, faz um certo eclipse, né? Sombreia um pouco a história de Friburgo, sombreia um pouco a história de Cantagalo. E o que a gente pretende fazer com a conferência, com a atuação da Sheila e tudo mais, é exatamente fazer com que a história de Cantagalo ganhe mais relevo e ganhe mais importância. Então a Sheila nos ajuda muito nisso. Para vocês terem uma ideia, e os ouvintes também, os livros didáticos que muitas escolas no Brasil adotam, inclusive o Colégio Estadual Marias Mira Torres, que é o maior colégio estadual de Cantagalo, é de autoria da professora doutora Sheila de Castro Faria. Então ela é uma autora acadêmica, mas também ela é uma autora de livros didáticos, tem um conhecimento muito amplo sobre a história do Brasil, colônia e império. E vai nos ajudar a conduzir aí essa palestra como debatedora. Perfeito. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Logicamente estamos aqui com o Espaço Aberto, programa da Câmara Municipal de Cantagalo. Estamos aqui com o presidente Ocimar Merim Ladeira, o Polunga, e também com o professor e vereador João Bosco, tratando do assunto que é a primeira conferência da cidade, exatamente de Cantagalo, conferência histórica de Cantagalo, que acontece agora no próximo dia 9 de março, a partir das 7 da noite, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Já já a gente está voltando. A 94 FM é mais informação. Espaço Aberto. Apresentação: Nilson Leão. Espaço Aberto. Nota de esclarecimento. As opiniões emitidas neste programa são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Agora 6h33, a segunda parte do nosso Espaço Aberto, o programa da Câmara Municipal de Cantagalo, falando sobre a primeira conferência da cidade. Professor, vamos agora aos detalhes finais. Estamos praticamente ali em cima, sexta-feira, onde o cantagalense vai ser premiado com essa primeira conferência. Muito bom. Perfeito. Bom, eu acho assim que é de fundamental importância que o debate histórico seja realizado em Cantagalo, em função da pujança da história de Cantagalo e da região, né? Porque, na verdade, num primeiro momento, a vila de São Pedro de Cantagalo, quando foi criado o município em 9 de março de 1814, abarcava o que são hoje 14 municípios da região. Então, esses municípios eles têm laços históricos muito importantes. Cantagalo tem laços históricos muito importantes com os municípios que surgiram a partir da vila de São Pedro de Cantagalo. Então, o que a gente está falando aqui não é somente para Cantagalo, é para a região toda. Essa história regional ela tem que ganhar relevo, ela tem que ganhar mais importância e, principalmente, ela tem que ser incorporada pelos munícipes. Incorporada. Os munícipes têm que se identificar com essa história, incorporar essa história. Isso é fundamental. E quando acontece uma conferência como essa, o objetivo é exatamente esse. É promover um debate balizado, um debate com pessoas que entendem do assunto, que pesquisaram efetivamente, profundamente o assunto, para que o povo possa ter acesso a essas informações, para que o povo possa ter a dimensão da importância do que aconteceu aqui no passado, não só na questão da mineração, porque o Manuel Henriques, o Mão de Luva, é identificado com o período da mineração, mas também com o período do café, com a pujança que o café gerou não só para Cantagalo, como para toda a região, né? Claro, né? Assentado em braços escravos. Eu vou te dar um dado, né? Em meados do século XIX, Cantagalo tinha 56% da sua população escrava.
Então era um dos municípios mais escravistas do Brasil. Então a riqueza do café foi gerada a partir dos braços escravos. A riqueza dos barões do café, do barão de Nova Friburgo, que foi a maior expressão do baronato aqui na região, foi assentada em cima do trabalho escravo. Então, veja bem, a história de Cantagalo e da região é um filão inesgotável para se fazer pesquisas, para se conhecer melhor essas dinâmicas que aconteceram aqui no passado. E uma conferência como essa, e essa vai ser somente a primeira, outras virão a cada ano, tem como objetivo exatamente isso: aprofundar o conhecimento sobre a história de Cantagalo e da região e fazer com que os munícipes se identifiquem com essa história, né? Façam com que essa história seja não só falada, mas refalada, recontada. E é claro que nós temos que ter, obviamente, uma interface com a educação, com os professores, com as escolas, né, para que isso seja tema debatido também. É um trabalho importante debater esses temas na escola. E é por isso que a gente conta também nesse evento com a participação dos historiadores, dos professores, que podem levar essas informações todas, que são novíssimas, né, que são, em sua maioria, inéditas, né, para o processo pedagógico, né? E a gente conta, obviamente, com a participação não só de professores de Cantagalo, como também de Cordeiro, de Macuco, para compreender melhor a história regional. Então a função é essa, é trazer gente de qualidade, em termos de pensamento acadêmico, com trabalhos sérios e fundamentados, exatamente para fazer um panorama amplo da história de Cantagalo e fazer com que essa história seja afirmada também na consciência dos munícipes da região. Perfeito. Professor, explanação bem dada. Agora vou ao presidente Ocimar Menin Ladeira, Pulunga. Esse projeto todo tem uma parceria que é com a Unirio, e o Pulunga vai explicar isso ao ouvinte do programa Espaço Aberto. Houve uma preocupação dos vereadores, principalmente o João Bosco, né, que alertou. Eu também já fui presidente uma vez. A gente tem um arquivo lá que tem histórias muito antigas, histórias importantes para Cantagalo, e estamos fazendo um convênio com o Centro de Memória de Cantagalo, que é os estagiários da Unirio, né, para pegar esses documentos, fazer higienização e digitalização deles, que eles vão retirar uma parte dos arquivos do livro, no caso, faz a higienização, depois digitaliza direitinho, e devolve uma parte, aí vai pegar outra parte. Vai ser um processo um pouco assim prolongado, mas tem que ser feito, porque já está se deteriorando. Isso. Isso aí seria o resgate da história. Um resgate e recuperação para que isso não se perca com o tempo, né? Então é muito importante a gente estar fazendo esse convênio, agradecer esses estagiários que estão oferecendo essa oportunidade sem custo nenhum para a Câmara, sem nenhum ônus, né? Claro que a gente vai ter papel, algumas coisinhas lá para fornecer, mas de trabalho de custo zero. É a perfeita parceria. Uma parceria mesmo, um convênio de parceria. Perfeito. Presidente, isso aí. Então, é um centro de memória que é da Unirio, né? O estagiário que estão fazendo, que é da faculdade Unirio. Da Unirio, né? Bom, então, vou deixar o microfone aí para suas considerações. Primeiramente, é o professor João Bosco, né? Importante ter comparecido aqui no Espaço Aberto, feito realmente esse convite e explanar o conteúdo do que vai acontecer no próximo dia 9. Perfeito, eu agradeço a oportunidade que a rádio está nos dando, Nilson, e o conteúdo dessa conferência vai ser exatamente o mão de luva, o Manel Henriques e a sua atuação aqui na região e as suas relações econômicas e políticas com os governantes, né? Porque ele não estava aqui embrenhado no mato sem ligação com ninguém. Ele tinha ligação com a elite da época, com a elite política da época. Então, esse tema vai ser aprofundado na conferência e, obviamente, por pessoas muito balizadas para falar sobre o assunto. Então, contamos com a participação de todos interessados pela história, interessados também, né, por esse passado aí magnífico que a região teve
E vai ser oportunidade também de esclarecer dúvidas sobre tudo isso. Muito obrigado. Perfeito. Está aí a participação do professor João Bosco, e vereador do Legislativo Cantagalense. Agora sim, para a gente fazer um fechamento, presidente Ocimar Merim Ladeira, o Pulunga. Parabenizar o vereador João Bosco, né, pela essa belíssima ideia da gente fazer essa conferência. Os demais vereadores concordaram. E a Câmara lá, eu sempre falei que a gente está sempre, qualquer vereador que tiver uma ideia boa que a gente possa acatar e realizar, sempre falei isso quando eu fui eleito. Então a gente está aí mais uma vez realizando, no dia do aniversário de Cantagalo, essa conferência que vai ser a primeira conferência de Cantagalo, um projeto que foi votado pela Câmara, sancionado pelo prefeito, né? E de autoria, acho que do vereador João Bosco, né, se não me engano. Então isso aí, agradecer o espaço que essa rádio vem oferecendo na nossa Câmara de Cantagalo e dar os parabéns, Cantagalo, por 9 de março, 204 anos, né, que vai fazer nessa sexta-feira. Então, mais uma vez, pedir o povo cantagalense que gosta um pouco de história, conhecer um pouco do passado, que compareça lá às 19 horas, na sexta-feira, que vai ser um belíssimo, vai ser uma belíssima história, uma pessoa que vem lá do Sul para apresentar seu trabalho, né? Isso. Então, até agradecer o seu, como é o nome? Rodrigo Oliveira, professor. Ele se dispôs a vir pagar a sua passagem de avião, ele vem de graça, em custo para a Câmara. Então você vê que uma pessoa que gosta da história, então vem a Cantagalo sem ônus nenhum. Então agradecer ele também. Então só isso, a gente está aqui, vamos oferecer essa primeira conferência. Espero que Cantagalo abrace essa ideia. Essa ideia, né? Isso aí. Para que não seja a primeira e nem a última, né? Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Espaço Aberto, programa da Câmara Municipal de Cantagalo. Pulunga, que desse programa a gente faça outros programas, que a gente volte a estabelecer a nossa parceria da nossa Câmara Municipal, porque eu sei que você tem muitos projetos lá para divulgar, é muito importante, não é isso? E uma série de assuntos pertinentes à área legislativa, que eu sei que você há de divulgar aqui nas ondas da Rádio 94 FM, não é isso? A gente conta com a sua parceria para o futuro, estamos juntos, firmes e fortes, e as portas estarão aqui sempre abertas para você aí, ok? Com certeza, Nilson. A gente está pensando nisso, a gente vai pensar com carinho, fazer essa parceria, porque a gente precisa também divulgar o trabalho da Câmara, como do presidente, como dos vereadores, né? Então a gente precisa de um meio de comunicação que leve lá tanto no interior do Cantagalo, no produtor rural. Perfeitamente. Então a gente precisa de fazer um convênio sim para divulgar o trabalho da Câmara, porque às vezes é um pouco esquecido, né? Até porque aqui não há distância que nos separe. Tá certo? Fazer um apelo aqui também ao governo do estado que faça ali uma repara na EJ 160 que liga Cantagalo além Paraíba, né, que está em péssimo estado, né? Sei que não é o assunto nosso, mas aproveitando esse momento e fazendo essa reclamação já. Então, tem que ser. Tem que ser, porque está muito, muito ruim aquele asfalto. A coisa está feia, né? Precisa melhorar. Bem, muito obrigado a presença de vocês aqui, ao Lauro, o assessor de comunicação social da Câmara Municipal de Cantagalo, que documentou tudo, breve, tudo aí no site da Câmara para você acompanhar tudo de pertinho, numa boa. Um grande abraço. Aqui ficamos com o Espaço Aberto. Voltaremos em outra oportunidade. Um abraço.